Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 12 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, que fala sobre a multiplicação dos pães, mas veja, uma primeira coisa que eu chamo a atenção, é a segunda narrativa da multiplicação dos pães. Nós estamos aqui no capítulo 8, lá no capítulo 6, tinha acontecido já uma multiplicação dos pães. E com uma diferença. Aliás, com alguns detalhes diferentes, claro. Mas uma diferença primordial, porque lá no capítulo 6, o milagre da multiplicação que Jesus realizou foi entre os judeus. Foi entre os judeus. E aqui no capítulo 8, a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, se dá entre os pagãos. Lembra que no evangelho ontem eu falava um pouco sobre essa questão? Sobre Deus que escolhe um povo primeiro para que através desse povo ele chegue a outros povos. Ou seja, judeus e a partir dos judeus, os outros povos, os povos pagãos. Interessante como o evangelista, o autor sagrado, ele sempre está enfatizando essa questão. Deus que parte dos judeus e chega aos pagãos. O primeiro milagre da multiplicação dos pães foi entre os judeus e agora ele está entre os pagãos. Né? Entre os pagãos. E o evangelho começa dizendo: havia de novo, veja, eu dizia, segunda narrativa da multiplicação dos pães, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E é muito interessante essa questão, não tinham o que comer, porque ainda hoje muita gente, inclusive padres, que dizem que não houve milagre, que o que houve foi a partilha, cada um ofereceu. Não. O evangelho está dizendo, eles não tinham o que comer. Se não tinham o que comer, ele não tinha nada. Como é que vai partilhar o que não tem? Então se trata de um milagre. Inclusive, se você pegar o próprio catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelinho aqui, ó, que está atrás de mim, o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica, quando fala sobre a multiplicação dos pães, vai chamar de milagre. Vai dizer que foi um milagre. O milagre da multiplicação dos pães. E o próprio Jesus, veja, Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. E veja o que Jesus diz: e não tem nada para comer.
e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Essa expressão, vieram de longe, são os outros territórios pagãos. Vieram de longe, vão desmaiar pelo caminho. Mas tem outra coisa muito interessante também, é porque depois os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Veja como os discípulos são insensíveis, coração endurecido, e como eles têm amnésia, porque Jesus já tinha feito uma multiplicação dos pães anteriormente, e agora eles vêm com essa pergunta de novo: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou: quantos pães tens? Eles responderam: 7. 7 que significa plenitude. Plenitude. Então Jesus manda que a multidão se sentasse no chão, e aqui um dos detalhes fundamentais desse evangelho. Depois pegou os 7 pães, deu graças. O que significa deu graças? Qual é a palavra em grego que significa graças? Ou ação de graças? Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Jesus pega os pães e dá graças. Dá Eucaristia, faz Eucaristia. Depois ele parte, veja, aquilo que vai ser Jesus na última ceia, lá no Evangelho de João também vai falar, e na instituição da Eucaristia, nos Evangelhos sinóticos, vai falar, pegou o pão, partiu-os e deu aos discípulos. Então, na multiplicação dos pães, Jesus já faz isso. Pegou os 7 pães, deu graças, Eucaristia, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles distribuíram ao povo. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o milagre da multiplicação dos pães era ou foi uma prefiguração do mistério eucarístico, da Eucaristia. Eucaristia é este pão que se reparte e que é dado para todos, que se multiplica. Eucaristia que é plenitude, que é a vida plena. A Eucaristia que é o ápice da fé cristã. A Eucaristia que é o alimento da igreja. A igreja que vive da Eucaristia. Vive da Eucaristia. Então isso é um dado muito importante. Então, repito, o próprio Catecismo diz que o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração do mistério eucarístico. É muito interessante que o autor sagrado ele vai fazendo todo um percurso até chegar na Eucaristia, na plenitude. Que nós possamos nos deixar conduzir pela palavra de Deus. Que o Senhor abra a nossa inteligência e nos dê sabedoria para compreendermos a palavra de Deus. Mas eu termino pedindo ao Senhor que nós também, hoje, cristãos, igreja, comunidade cristã, que nós tenhamos o mesmo olhar de Jesus. Que olhar, Padre? Jesus, é interessante que lá, na primeira narrativa, são os discípulos que vê a necessidade, o povo que está passando fome. Agora não, é Jesus que viu. Foi Jesus que chamou os discípulos e disse: olha, tenham compaixão dessa multidão. Que Jesus nos dê olhos para enxergar as necessidades da pessoa humana, do sofrimento humano. E ter compaixão. E ter compaixão não significa um sentimento meramente, não é um mero sentimento. Compaixão é algo muito concreto. Eu sinto a sua dor, eu sinto o seu sofrimento e faço algo por ele. Que Jesus nos dê olhos para ver a necessidade dos outros
e que Ele nos inspire palavras e ações para confortá-los e ajudá-los. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.